criar mecanismos e proporcionar condições para que adolescentes e jovens possam participar de programas de aprendizagem que ofereçam melhores perspectivas para o futuro. Essas são as novas frentes de atuação do Judiciário brasileiro. Aqui no Amazonas, o Tribunal de Justiça desenvolve há um ano o projeto chamado Novos Rumos. Quantos adolescentes não estão nos caminhos errados, hein? Não estão em linhas tortas. E o Tribunal de Justiça do Amazonas vem com esse projeto chamado Novos Rumos. É por isso que a gente conversa a partir de agora com o juiz Luiz Cláudio Chaves. Você já começa a ver a imagem dele agora, é um dos mais competentes juízes do Judiciário brasileiro, conhece o interior, começou a sua atividade também por lá e já está por aqui. Doutor Luiz Cláudio Chaves, muito obrigado por ter aceito o convite da produção do nosso programa e bater um papo sobre esse assunto que tem a ver com o presente um pouco complicado de muitos jovens, mas um futuro que só depende deles, de poder abraçar isso. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, Patrick, obrigado pelo convite. É uma satisfação vir aqui participar pela primeira vez com você aqui no rádio do Grupo Diário. Estamos prontos aí para colaborar. Quando eu disse ainda há pouco que é um dos mais competentes do judiciário brasileiro, não é jogar confete, serpentina, não, porque carnaval para ele só contém a banda do Boulevard. É, na realidade, um homem que é compenetrado nas ações. E a primeira pergunta é como é que surgiu esse projeto Novos Rumos no momento que a gente vê tantos jovens, homens e mulheres, envolvidos com tráfico, com problemas e problemas sérios? É exatamente por isso, Patrick. É preciso que o Poder Judiciário dê um exemplo para a sociedade, para os empresários, mostrar que é preciso garantir oportunidade a esses jovens. É preciso chegar nesses jovens antes que os traficantes dos bairros cheguem. E como é que você chega com esses jovens? Através de projetos de aprendizagem, através que possam contribuir para a formação desses jovens e também para que eles ganhem uma renda. Então, é preciso acreditar no potencial. E é o que o Tribunal de Justiça tem feito. Há um ano atrás foi criado esse projeto. É uma parceria importante do Tribunal de Justiça com o Centro Integrado da Indústria, que é o CIEE, Escola Indústria, e vem dando sucesso agora. Recentemente, o CNJ editou uma recomendação a todos os tribunais do Brasil para que criem exatamente programas dessa natureza. Quando o CNJ fez essa recomendação, o Tribunal de Justiça aqui do Amazonas já estava na frente? Há um ano, e a recomendação não tem cerca de um mês. Então, acho que é uma política aqui que o tribunal vem implementando. E o que acontece? Eu acho que são 23 vagas que o tribunal oportuniza. Então, tem um total de 100 a serem preenchidas. O importante não são essas vagas em si, é o exemplo que dá. Você já pensou? Por exemplo, nós temos as empresas conservadoras, as empresas de segurança, por exemplo, elas são obrigadas a contratar de 5% a 15% jovens aprendizes, de 14 a 25 anos. Esses jovens, eles são contratados através dessa cota social que deve ser cumprida. E são da vulnerabilidade social, aquelas pessoas que estão em condições econômicas extremamente desvantajosas, e dentro da vulnerabilidade também, os egressos do sistema socioeducativo. Então, aquele adolescente que cumpriu uma medida socioeducativa, porque cometeu um deslize e tal, é preciso também oportunizar, porque se nós não dermos oportunidades a esses jovens, quem vai dar são os traficantes nos bairros, então vai explodir ainda mais. É preciso romper este ciclo, sabe, de dominação do tráfico nos bairros de Manaus. O senhor falou de números ainda há pouco, 20 e alguma coisa. Quantos jovens fazem parte desse programa aqui em Manaus? O tribunal abriu vaga para 100. Mas nós temos já preenchidas 23 vagas. São homens e mulheres? Homens e mulheres, homens e mulheres. Agora, veja, existe um potencial aqui para 7, 8 mil vagas. Basta que todas essas empresas que trabalhem como conservadoras e como empresas de segurança cumpram a cota de aprendizagem e contratem essas pessoas. Elas são fiscalizadas pela Superintendência do Trabalho, antigamente denominada Delegacia do Trabalho.
pelo Ministério Público do Trabalho. DRT, né? Antiga DRT. Exatamente. Agora é SRT, Superintendência Regional do Regional do Trabalho, é isso aí. Então nós fizemos o convênio, o doutor Emerson trabalha lá, é muito atuante nessa área, sabe? E hoje os ventos batem para esse lado. Não adianta simplesmente nós atuarmos nessa frente aí punitiva. Atua também, mas é preciso fazer o segundo tempo, garantir oportunidade para que quem saia do sistema socioeducativo, ou quem esteja em vulnerabilidade social, sequer entre, ou seja, a gente chega antes, sabe? Então, já pensou se as empresas todas estivessem cumprindo? Então, a gente vem aqui hoje mais para sensibilizar a sociedade, o empresariado, a cumprir a lei de aprendizagem para que a gente possa contribuir para a mudança da sociedade. Os exemplos, eles precisam também de ser dados pelo empregador, né? Para que ele que só reclama e com razão, denuncia e com razão, tem a empresa dele às vezes que não abre a oportunidade para um exemplo como esse. Vou pedir licença ao senhor para a gente, em um rápido intervalo, a gente vai voltar a conversar com o senhor, porque a gente gostaria de saber onde é que esses jovens estarão trabalhando, se é que já tem alguma já trabalhando também, e como fica a escola em relação a eles nesse projeto, a eles e a elas também. Doutor Luiz Cláudio Chaves, antes do intervalo a gente deixou um questionamento, que é em que locais esses jovens já estão trabalhando dentro desse projeto Novos Rumos? Pois é, dentro da cota social, as empresas são autuadas pela Superintendência Regional do Trabalho, as empresas conservadoras de segurança, por exemplo. Conservadora, quando o senhor fala, aquela de limpeza? Isso, aí como o adolescente não pode trabalhar lá, eles não têm espaço e tal, então eles vêm trabalhar em funções administrativas dentro do Tribunal de Justiça com o salário pago pelas empresas privadas, o salário e o transporte. Então, isso tem mudado vidas, sabe, Patrick? Nós temos observado, inclusive no início do programa, houve assim uma conscientização por parte dos funcionários e depois de um ano eles foram ouvidos, os setores onde eles trabalham, esses jovens trabalham, e os depoimentos foram os mais positivos possíveis, o que demonstra que o que esses jovens precisam é de uma oportunidade, sabe, para andar no caminho certo. Então, assim, cometer um ato infracional ou estar em situação de vulnerabilidade social, que é abaixo da linha de pobreza, por exemplo, essas pessoas precisam ser orientadas a estudar, e o estudo tem que ser compatível, o trabalho tem que ser compatível com o estudo, porque o foco é o redirecionamento. Então a escola também é prioridade. Não, a educação é fundamental. Dentro desse projeto. Tem aquela frase que eu li um dia desse, né, atribuída ao Paulo Freire, que é uma frase linda: se a educação sozinha não muda as pessoas, mas e também sem a educação não existe mudança. Então é preciso agregar educação com o trabalho, enfim. E é isso que nós temos feito, sabe? O Tribunal de Justiça, em parceria com o governo do estado, com a Prefeitura de Manaus, tem alcançado importantes índices aqui em Manaus na questão do cumprimento das medidas socioeducativas. Hoje, o meio fechado aqui em Manaus, um adolescente que é condenado a cumprir uma medida, para falar o português claro que o termo técnico não é esse que eu vou falar, mas para que as pessoas entendam, quem cumpre uma medida preso hoje em Manaus, adolescente, só 22% estão voltando a praticar atos, ou seja, quase 80% se redireciona na vida, não volta a praticar. Para que as pessoas tenham uma ideia, para mensurar, é só comparar com o sistema prisional. Os dados nacionais, hoje, os maiores de idade, aquelas pessoas que estão no sistema prisional, o índice de reincidência é 70%. Então, apenas 30% sai e não volta a praticar crimes. Então, você vê como nós estamos, assim, eu acho que num bom caminho aqui no Amazonas. Pois é, esses números que o senhor mostra, dessa comparação com o sistema prisional, aspas, dos adultos, isso, para o sistema que tem o jovem infrator no meio, é um número a ser comemorado, sem dúvida. Agora, sem dúvida. É para ser comemorado. Mas aí entra um outro questionamento. As empresas, eu volto a tocar nesse assunto, elas estão sendo parceira, e outra, é lei, ou seja, elas têm que destinar essas vagas? Tem a lei de aprendizagem. Então, tanto que as empresas são fiscalizadas pela Superintendência Regional do Trabalho e depois de autuadas,
elas têm que cumprir a cota. A cota mínima é 5%, vai de 5% a 15%. Mas depende do número de funcionários da Isso, empresa? é porque é percentual. Então, se ela tiver, vamos supor, 100 postos de trabalho, no mínimo 5 deve ser destinado para aquelas pessoas jovens de 14 a 25 anos que estão em situação de vulnerabilidade social, esses que não praticaram nenhum ato infracional, nada, mas apenas estão abaixo da linha de pobreza, precisam ser ajudados, precisam de uma oportunidade, e dentro da definição legal de vulnerabilidade social estão também os egressos do sistema socioeducativo, aquelas pessoas que cumpriram a medida, que já estão quites com a justiça, que não devem mais nada à justiça, e aí vem a justiça e diz, olha, você vai receber uma oportunidade porque você conquistou esse direito, já que não tem vaga para todo mundo. Então eu acho que é isso, é uma questão até de responsabilidade social. O senhor mesmo é quem conversa com esses jovens que terão essa oportunidade ou tem um processo todo? Tem um processo todo, mas eu converso com as duas coisas. Então, eu faço aquela acolhida inicial, porque eu acho importante esse olho do olho, sabe, do adolescente com o juiz da execução de medida socioeducativa, que é o juiz que decide se já foi cumprida a medida, se já está apto a retomar suas atividades. E o que o senhor sente quando o senhor conversa olho no olho com esse adolescente que ora foi infrator, ora teve problema aí que não foi bem esse, mas que teve uma dificuldade? E o que ele diz? O que o senhor sente das palavras? Olha, esses que vão para falar são os que já foram selecionados, são os melhores, aqueles que cumpriram requisitos todos. Todos os requisitos. Então a gente vê neles uma forte assim, esperança de retomar. Muitos não é nem retomar, é começar mesmo. Muitos desses jovens é a primeira oportunidade de trabalho que vão ter. E é logo junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas. E pode ser, não apenas no Tribunal de Justiça do Amazonas, pode em outros órgãos. Existe essa possibilidade legal. Basta os outros órgãos fazerem projetos também dessa natureza para oportunizar educação e trabalho para esses jovens. O senhor nota que eles, jovens, que estão tendo essa oportunidade, estão cientes dessa boa oportunidade que estão tendo? Não, e da responsabilidade, porque se acontece alguma coisa errada, fecha a porta para os outros que vêm depois deles. Então eles estão cientes da responsabilidade com eles mesmos e com a responsabilidade que eles têm em relação aos outros, porque existe assim, uma incompreensão muito grande por parte da sociedade com relação aos adolescentes egressos do sistema, como existe com relação aos adultos. Ninguém praticamente quer empregar um ex-presidiário, né? A pessoa quer oportunidade. Mas o tribunal mostra que as pessoas, eu acredito, Patrick, fortemente na capacidade de mudança das pessoas. Se eu acredito disso em relação aos adultos, com muito maior razão eu acredito em relação aos adolescentes, porque são pessoas em formação, em desenvolvimento. Doutor Luiz Cláudio, quem faz o acompanhamento desses jovens? 3 equipes multidisciplinares. Primeiro, a equipe multidisciplinar do Centro Socioeducativo ou dos CREAS, dependendo se é meio fechado ou meio aberto, ele cumpriu a medida. A equipe técnica do CIEE e a equipe da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas. Então, nós nos cercamos de cuidado. Rapaz, não é fácil, meu amigo. Nós acompanhamos esses garotos. Aí agora surgiu uma situação. Veja como é difícil. Então, eles estão lá, são visitados pela equipe em casa. A equipe vai lá, não avisa dia e hora, nada, para acompanhar de perto e tal, para ver. Aí o carro do tribunal agora, ele foi identificado, tem uma placa escrito Tribunal de Justiça. Em muitos bairros que os adolescentes moram, a equipe relatou que ficou com receio de ir, porque chega lá no bairro, tá lá, facção tal, no muro, nas placas, entendeu? E às vezes eu fico com receio. Então, você vê que esses garotos estão querendo, porque eles estão vencendo e eles estão provando que o trabalho vem sendo bem feito. Quando o trabalho é bem feito e eles querem,
E eles querem, porque não basta o trabalho ser bem feito, as pessoas têm que querer. Então, quem recebe uma oportunidade precisa querer vencer. E o nosso projeto é justamente para selecionar esses que querem, para que a gente possa vencer juntos. A gente imagina que aqui em Manaus já é difícil, mas também pode fazer uma comparação no interior, a situação que vivem esses jovens com o tráfico ali pertinho, já avançou no interior também. E eu pergunto, Novos Rumos pode expandir para outros municípios? Pode expandir. A dificuldade é que no interior nós não temos grandes empresas de segurança e nem conservadoras para gerar esse número de vagas. No futuro, talvez o tribunal possa estudar um mecanismo de fazer uma contratação direta desses adolescentes para não depender da atuação das empresas privadas. Doutor Luiz Cláudio, a gente sabe que o senhor à frente, o participante desse projeto, é uma certeza de continuidade. Mas também no Brasil, a gente sabe que muitos projetos importantes já foram anunciados, já começaram, mas não tiveram prosseguimento. O que pode ser diferente no Novos Rumos para não correr esse risco? Olha, eu acho que os resultados que o Tribunal de Justiça vem colhendo, vem colaborando para mudar consciências e mentes, eu acho que isso acredito que deverá, até porque veio a recomendação do CNJ, porque agora para todos os tribunais caminharem nessa direção que nós já vemos fazendo há um ano. Então, foi um ato assim de muita coragem do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Iedo Simões de Oliveira, rapaz, que é um craque, que enxergou de longe essa possibilidade e não teve medo de decidir. E o Tribunal de Justiça do Amazonas é um dos primeiros do Brasil. Agora, todos irão, porque o CNJ recomendou. E é bom que o CNJ o faça justamente para evitar o que no Brasil é muito comum, a descontinuidade administrativa. Então, muda as gestões e vão se apagando os projetos bons. E essas coisas assim devem ser não apenas mantidas, mas ampliadas. É isso. Luiz Cláudio Chaves, juiz da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Amazonas, muito obrigado por sua presença, sua estada aqui conosco, a divisão do seu conhecimento de um assunto muito importante, e a gente espera que os jovens possam abraçar isso como a sua oportunidade de vida. Obrigado e tenha um bom dia. Obrigado, Patrick, é uma grande honra vir aqui com você, bom dia a todos. Muito obrigado, foi uma honra também conversar com o senhor.